o ser humano ele tem algumas necessidades básicas, principalmente quando a gente é criança. Por exemplo, a gente precisa se alimentar, né? E a gente depende dos nossos cuidadores para ter essa alimentação, né? A gente precisa de abrigo, a gente precisa de proteção, porque isso é primordial para nossa segurança e para nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse a necessidade intrínseca nos nossos genes, no nosso DNA de sobreviver, provavelmente nossa espécie não estaria viva ainda. E essa necessidade se manifesta na forma do apego, na forma como a gente se relaciona com os cuidadores. Cada pessoa tem seus próprios cuidadores, né? Tem o seu ambiente único e tal, então cada pessoa vai ter uma experiência específica e nessa experiência a gente vai encontrar desafios, a gente vai encontrar problemas, obstáculos, né? Então, por exemplo, se a gente sente fome, a gente está tendo ali um desafio que a gente vai depender do cuidador para resolver. Agora, a gente não entende o que está acontecendo direito, a gente não sabe o que está sentindo, a gente não sabe racionalizar o que está acontecendo, né? E a gente não tem recurso para lidar com aquilo. A única referência que a gente tem é a relação com os cuidadores. E nessa relação tem uma parte super importante que é o aprendizado das emoções. A gente está sempre aprendendo durante a vida, mas esse período é o principal. E essa regulação, ela é feita com base no espelhamento e no feedback. A gente tende a copiar o que eles estão fazendo e também ter uma noção de se a gente está fazendo certo ou se a gente está fazendo errado com base no feedback que a gente tem ao expressar as nossas emoções. E conforme a gente vai tendo essas experiências, a nossa mente vai aprendendo. Quando eu estava com fome, aí eu chorei, aí veio meu cuidador e resolveu aquele problema para mim. A mente vai aprender alguma coisa ali. Ela vai aprender que, bom, então eu estou seguro. Quando eu mando um sinal, o cuidador vem e resolve. Agora, se a gente tem um choro e aí é repreendido pelo choro, a mente vai aprender uma coisa diferente. Pode ser que ela aprenda, bom, então esse choro é errado, ou eu estou fazendo alguma coisa errada, enfim. Conforme o tempo vai passando, essa forma que a gente se relaciona vai influenciar os nossos novos relacionamentos com outras pessoas, além dos cuidadores. E aí, diante dessas relações novas que a gente passa a ter ao longo da vida adulta já, a gente vai enfrentar também desafios, estresses, dificuldades, obstáculos. E se a gente não tem uma referência de como se regular emocionalmente ao longo da nossa vida, a gente vai ter problema para regular as emoções diante desses obstáculos. A gente pode passar a ter comportamento que a gente não gosta, pode ser que a gente tenha comportamento que prejudique os nossos relacionamentos, e às vezes a gente tem até consciência disso, a gente sabe, não, isso aqui é ruim, não faz sentido eu ficar tão ciumento desse jeito, mas você se sente assim, independente da sua vontade consciente, tá? Porque a sua mente já aprendeu a automatizar esse processo, ela não precisa passar pelo seu racional. Ela foi criada, né, por um psicólogo chamado John Bowlby. Ele criou essa teoria na década de 70 e ele se baseou muito em um estudo que ele fez. Eles colocavam em uma sala a mãe com um filho pequeno. E aí, em determinado momento, a mãe saía da sala e deixava o filho lá sozinho. Depois dela sair, entrava uma pessoa estranha, desconhecida, na sala. E aí era avaliado qual seria a reação do bebê naquele momento. As crianças costumavam chorar naquele momento, porque é um desconforto, né? Então o seu porto seguro ali saiu da sala e entrou uma pessoa estranha. Isso é um indicativo de perigo, de insegurança, e o bebê já tem o recurso para identificar um perigo ali. Então o bebê costuma começar a chorar. E aí logo em seguida volta a mãe e a outra pessoa sai. E aí eles observam a reação do filho nesse momento. E foi percebido que tinha 3 tipos de reação diferentes. O primeiro tipo era o bebê parava de chorar, buscava a mãe e se acalmava. Esse era o primeiro tipo. No segundo tipo, o bebê parava de chorar, mas ele não buscava a mãe. Ele até meio que ignorava a mãe. Ele seguia no lugarzinho dele ali. E o terceiro tipo, o bebê ficava inconsolável. Então ele continuava chorando e mesmo que a mãe viesse para consolar, ele não parava de chorar. Então esses 3 tipos de reação é o que norteiam as categorias de apego que ele foi desenvolver posteriormente, que é o apego seguro, que tem a ver com o primeiro tipo, tinha o apego evitativo, que tinha mais a ver com o segundo tipo, tinha o apego ansioso, que tinha mais a ver com o terceiro tipo de reação, e tem um quarto tipo de apego, que é o apego desorganizado ou apego ambivalente, depende do lugar, eles vão usar um termo diferente, que é meio que uma mistura de todos eles, em que a pessoa fica meio inconsistente na forma como ela se apega.
O apego seguro, ele costuma se manifestar na infância de maneira que o cuidador ele tem uma capacidade própria de regular as próprias emoções diante de situação de estresse. A gente aprende também por espelhamento. Então, se a gente tem pessoas, cuidadores, durante a nossa infância, que têm a capacidade de regular as próprias emoções, a gente tende a desenvolver aí o apego seguro, que é o que todo mundo gostaria de ter. Outro indicativo é que o cuidador ele consegue atender todas ou a maioria das necessidades emocionais ali da criança e nas situações de estresse que a criança se vê. Então, quando os cuidadores têm essa capacidade, essa habilidade para ajudar a criança a lidar com as emoções e com as situações de estresse, isso tende a gerar um apego seguro. E aí, na vida adulta, isso vai se manifestar como, por exemplo, uma pessoa que consegue ficar confortável passando tempo sozinho, uma pessoa que consegue refletir sobre as próprias emoções, sobre o que está sentindo, consegue trabalhar também internamente os estresses que está passando. Essa pessoa que desenvolveu o apego seguro também, ela vai ter uma capacidade maior de se expressar, de expressar o que está sentindo, ela consegue se comunicar melhor também, e também tem uma capacidade maior de entender o outro, ela consegue compreender melhor o que a outra pessoa está expressando, o que a outra pessoa está comunicando, certo? Então o apego seguro é o que a gente está sempre buscando, a gente quer sempre ter esse tipo de apego, porque é o que possibilita uma vida amorosa mais equilibrada, mais saudável, tranquila e positiva, que vai nos fortalecer e não prejudicar a gente. O apego evitativo na infância, ele se manifesta com pais que não costumam se expressar ou regular as suas próprias emoções, e também a forma como ele reage às necessidades emocionais da criança costuma ser no sentido de minimizar ou de invalidar as necessidades da pessoa, às vezes de repreender. Então, se a criança expressa algum desconforto, alguma emoção, vem um cala a boca, um para de reclamar, um para com isso. Tem essa questão de punir a expressão da emoção, a expressão da necessidade do estresse. Isso acaba fazendo a criança tendo que refletir e trabalhar as emoções sozinho. Não tem uma referência ali, o cuidador, para ajudar a trabalhar aquelas questões, e muitas vezes quando essa ajuda é buscada, ela é repreendida. Isso, na vida adulta, ele costuma se manifestar de uma forma em que a pessoa vai tentar sempre evitar o negativo. Ou seja, a pessoa ela pode ter um senso de independência exagerado, meio que tipo, eu não preciso ficar com ninguém, não quero também, prefiro ficar sozinho o tempo todo. Né? A gente não precisa ficar desesperadamente procurando relacionamentos, mas a gente sabe que o ser humano é social e faz bem ter um bom relacionamento. Outra coisa é a pessoa ela passa a ter um pouco de dificuldade de identificar o que ela está sentindo, ela fica meio desconectada das emoções dela e pode ser que ela tenha uma dificuldade de se importar também. Não ligo muito para essas outras pessoas, não ligo muito pra relacionamento amoroso, não ligo muito pra fazer amigo, sabe? A pessoa tá meio, às vezes até tá debochada, ela evita a relação por um completo, simplesmente porque o negativo é o que ela aprendeu a evitar. Às vezes a pessoa até consegue se relacionar, começa a se relacionar com a pessoa, mas quando começa a ficar meio sério, aí ela se afasta. Às vezes a pessoa nem tem consciência disso, né? Ela de repente para de gostar de alguém, às vezes ela foca demais nos defeitos, às vezes é um defeito que é pequeno, que pode ser trabalhado, ela simplesmente tá, não, mas isso aqui não vou lidar com isso não, e aí ela evita e acaba se afastando. O apego evitativo, como diz o nome, a pessoa tende a evitar qualquer coisa negativa que pode acontecer, que seja resultado do apego emocional ali. Porque ela aprendeu ao longo da vida, a mente dela aprendeu que quando ela tinha necessidades emocionais expressadas, ela era repreendida, ela era punida por isso, ou ela tinha respostas negativas quando isso era feito. Então a mente aprendeu, beleza, isso aqui é ruim, eu vou ser totalmente independente, eu vou evitar me aproximar das pessoas, porque assim não vai acontecer as coisas ruins, certo? Mas também a pessoa se priva das coisas boas, e um relacionamento em que tem coisas boas e consegue trabalhar as coisas ruins é muito mais positivo do que não ter relacionamento. O apego ansioso na infância, ele costuma acontecer em um ambiente de desconexão física ou emocional. Então pode ser que tenha acontecido aí algum tipo de abandono, às vezes a pessoa não está presente, né? Um pai que foi embora, a mãe que foi embora, enfim.
Ou, às vezes, o cuidador pode até estar presente, mas ele tende a ignorar as necessidades daquela criança. Então, pode ser que ela tenha a pessoa por perto, ela até expresse as necessidades, mas ao expressar, de nada adianta. É um pouco diferente do evitativo, que costuma haver uma repreensão ou uma resposta ativamente negativa ali. Aqui, normalmente, é o nada, que para muitas pessoas pode ser até considerado pior. E aí na vida adulta o que acontece? Vai ser no sentido de compensar a falta. Então, como teve pouca resposta ou nenhuma resposta para as necessidades que você expressou, a pessoa ela tende a compensar, então ela vai buscar demais. Então aí a pessoa passa a se relacionar muito baseada em carência, invade a privacidade do outro. Pode ser que ela tenha também uma necessidade muito grande de agradar, ela tem que fazer tudo para agradar a outra pessoa, para tentar compensar aquela falta, né? Às vezes ciúme exagerado, dependência emocional, uma necessidade de salvar o outro também pode ser, né? E em muitos casos, dependendo da pessoa, ela pode desenvolver até uma agressividade, que pode se tornar, inclusive, perigoso, né? Nos relacionamentos. Na tentativa de compensar aquela falta, a pessoa pode se tornar agressiva quando ela se vê diante de por exemplo, de um ciúme. E a pessoa, como ela não aprendeu a ter aquela regulação emocional e ela não teve aquelas necessidades preenchidas, ela pode se tornar agressiva por conta disso. E tem uma coisa muito interessante que costuma acontecer, né? Pessoas com apego ansioso tendem a se relacionar com pessoas do apego evitativo. É muito comum você ver uma pessoa que é extremamente carente se relacionar com uma pessoa que é extremamente independente. Elas costumam se atrair justamente porque são lacunas que um preenche no outro, certo? Então uma pessoa está acostumada a buscar demais e a outra está acostumada a se afastar. Os piores relacionamentos é quando junta duas pessoas desse tipo, porque as duas acabam sofrendo, né? A pessoa que é super independente, se relacionar com alguém que super invade sua privacidade é muito mais sofrido. Tem também a pessoa que você tenta cada vez mais se aproximar e aí a pessoa vai se afastando. Então é super importante a gente ficar atento para não ficar nesse tipo de relacionamento em que um acaba prejudicando o outro. O quarto tipo de apego é o apego desorganizado, que é basicamente uma mistura de todos. Por conta de ficar indo pelos extremos do espectro, né? Isso acaba sendo muito mais sofrido para aquela pessoa, porque ela fica até sem a questão de identidade dela, a identidade do problema, certo? Então ela não consegue nem dizer que nossa, eu sou uma pessoa ciumenta. Não, porque de repente em um momento ela tá super ciumenta e de repente em outro momento eu quero ficar longe de você. Esse tipo de apego costuma ser o mais desafiador, né? Porque realmente a pessoa fica pulando de espectro para o outro e ela tem que trabalhar os dois lados para conseguir chegar num apego seguro. E esse quarto tipo de apego normalmente vai vir porque lá na infância ela teve relações totalmente inconsistentes com os cuidadores. Em um momento pode ser que o cuidador dava a atenção necessária, ajudava a regular as emoções e aí de repente em outro era totalmente diferente. E aí aquilo gera uma confusão na nossa mente que ela não consegue identificar a melhor forma de agir. E aí ela pode ficar variando entre um apego evitativo, um ansioso e de vez em quando até o seguro. E aí a gente costuma chamar de desorganizado ou de ambivalente. Tem alguns lugares que usam esse termo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente refletir um pouquinho sobre nossa história. É legal você entender como que esse apego foi formado para você. Então se você for pensar em como foi lá na sua infância, como foram as primeiras relações que você teve e as necessidades emocionais que você passou e as situações de estresse que você passou, como que foi a sua relação com os cuidadores? Como que foi a sua referência de regulação emocional? Então é bom que você reflita um pouquinho sobre a sua história para você ter uma noção de como isso chegou a esse ponto. Você pode também refletir sobre essas pessoas. Então, por exemplo, digamos que você tenha tido cuidadores que fizeram você ter um apego evitativo por meio de repreender a forma como você se emocionava, que você buscava as suas necessidades. Você também pode refletir um pouco da história desse cuidador. Então, se você pensar, bom, hoje eu tenho esse tipo de apego que eu não consigo me conectar, eu não consigo me importar com as pessoas, eu me afasto. Como que era o desse pai, por exemplo? Como que foi a formação do apego desse pai? Eu acho que é bom a gente ter uma noção de como as coisas chegaram aonde estão hoje.
É bom que a gente reconheça qual é a intenção positiva desse tipo de apego que a gente desenvolveu. Porque a gente já falou que o apego evitativo, o principal foco dele é evitar o negativo. Então, isso está te ajudando, pelo menos na concepção da sua mente, aquilo serve para te ajudar. Embora você possa, por exemplo, eu me sinto solitário porque eu não consigo me relacionar com as pessoas, também não consigo me importar com elas, mas eu me sinto solitário e eu sofro por isso. Beleza, mas antes de te fazer mal, aquele comportamento tem uma intenção positiva, ele tem uma função, ele te ajuda de alguma forma. Então você pode se sentir mais seguro, por exemplo, quando você não se relaciona. E é bom que você reflita sobre isso. Para você não ficar naquela ideia que, tipo, eu tô quebrado, tem alguma coisa de errado comigo. Não é que tem alguma coisa de errado, é que, de acordo com as suas experiências, sua mente aprendeu a agir de uma forma específica para te ajudar. É isso que acontece. Porque quando a gente reconhece que faz sentido, de acordo com a trajetória que a gente teve, a gente desapega, por exemplo, de muita culpa sobre o processo. A gente desapega de muita vergonha. Essas sensações acabam atrapalhando, né? Uma coisa que vai ser super importante da gente fazer é aprender a se conectar novamente com o seu corpo e com as suas emoções. Uma das formas da gente se conectar com o nosso corpo, com as emoções, é a gente ampliar o nosso nível de consciência. O que isso significa? A gente conseguir prestar mais atenção nas reações e nos nossos impulsos, por exemplo. Então pode ser que você tenha o tipo de apego evitativo, que quando o relacionamento começa a ficar bom demais, você se afasta. É bom que você perceba esse impulso de se afastar surgindo. E para a gente fazer isso, a gente precisa praticar, treinar mesmo a nossa consciência, a nossa atenção. Porque a partir do momento que você conseguir perceber o impulso, é o momento que você consegue controlar ele, antes que você se afaste da pessoa. Como que a gente faz isso? A meditação é uma prática que ajuda muito a trabalhar a nossa atenção e a perceber essas sensações. Na meditação, a gente também consegue reconhecer melhor nossas emoções, porque a gente traz a atenção para dentro, a gente começa a perceber nosso corpo, e a gente vai perceber que a gente sente diversas emoções que muitas vezes a gente não presta atenção. Esse exercício da nossa atenção é super importante para a gente conseguir controlar os impulsos e se conectar novamente com as nossas emoções, para que a gente possa novamente se importar com alguém, para que a gente possa querer e sentir que vale a pena ter a relação novamente, mesmo que tenha alguns obstáculos, tá? A nossa mente, ela está sempre tentando encontrar explicações para tudo. Tudo que a gente vive, a nossa mente está tentando, isso aqui aconteceu por isso. Só que a mente é tão boa de encontrar explicações que às vezes ela encontra explicações que não são a verdadeira razão das coisas. Ela só satisfez a necessidade dela de encontrar uma explicação. E uma forma que essas explicações se manifestam são as crenças. Então, uma pessoa que tem o apego evitativo, ela pode desenvolver crenças, por exemplo, namoro é uma prisão. Né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu gosto de ser livre. Eu gosto de ser solteiro porque eu sou livre. Só que namoro é prisão é uma crença, certo? Foi uma explicação que a mente dele encontrou diante das experiências que ele teve. Só que não é verdade. A crença, ela acaba fazendo você se manter naquele estilo de apego. Então é bom a gente quebrar algumas dessas crenças. E é importante a gente perceber as crenças que a gente acabou desenvolvendo, né? Tem gente que fala, homem não presta, ou mulher não presta. Isso é uma crença que vai te manter dentro do apego evitativo, porque o objetivo é evitar o negativo. Se eu acredito que mulher não presta, eu não vou me relacionar e logo não vai acontecer o negativo. Perfeito. Só que aí você se sente solitário e aí o que faz? E é bom a gente perceber quais são as crenças que a gente está mantendo, alimentando e questionar elas. Tá, então, será que o namoro é uma prisão? Como que eu sei disso? Todos os namoros são uma prisão? Você não conhece nenhum namoro que não é prisão, que as pessoas se sentem livres mesmo se relacionando. Não tem nenhum. E aí pode ser que você... tem esse. Então, como que eles fazem para não ser uma prisão? E aí você consegue quebrar essas crenças. Esses 5 pontos são super importantes aí pra gente trabalhar quando a gente tem esse apego evitativo. Dar uma refletida sobre nossa história, como que a gente chegou nesse ponto, identificar como que aquilo tá te ajudando, como que essa independência exagerada faz bem pra você. Você vai ampliar sua consciência, se conectar novamente com suas emoções, com o seu corpo, perceber os impulsos surgindo no seu dia a dia, questionar as crenças que foram formadas ao longo da sua vida e
e construindo um ambiente que vai favorecer um apego seguro, né? Pessoas com quem você pode se expressar e faz sentido você se aproximar delas, mesmo que seja no seu ritmo, mesmo que seja aos poucos, você pode se aproximar de pessoas com apego seguro. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente compreender melhor o que está rolando. A pessoa vai falar um pouco das queixas dela, o que está incomodando. Talvez ela cite alguns casos específicos que isso aconteceu, né? Para que a gente consiga ir percebendo padrões, consiga analisar o que a pessoa está fazendo, quais são os comportamentos que ela está tendo, o que ela está sentindo. Depois da gente entender melhor, a gente pode, por exemplo, partir para técnicas de quebrar crenças. Então, existem técnicas que a gente utiliza que a gente consegue encontrar os pontos fracos da crença. Porque toda crença tem ponto fraco. Não existe nenhuma crença que é invulnerável. A gente só precisa encontrar aquele buraco aquele pilar que tá mais ou menos bambo. E é bom ter alguém junto de você para ir fazendo as perguntas que vão quebrando a sua crença, que vão enfraquecendo aquela crença que tá mantendo o seu problema. Aí, no caso da hipnose em si, né, se a pessoa passou por algum trauma específico, né, a gente consegue utilizar a hipnose, que é um estado imaginativo, natural da nossa mente, para ressignificar essas experiências. A gente consegue utilizar a nossa mente, a nossa imaginação, para passar por aqueles eventos de uma forma mais forte, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável. E quando a gente faz isso na nossa imaginação, com a hipnose, a mente vai ter um aprendizado daquilo. E esse aprendizado é o que muda o significado, né? Então, se a gente passou por uma experiência que fez a gente sentir, por exemplo, uma vergonha muito grande, a gente consegue ressignificar para que aquilo não tenha mais impacto. Não é que eu passei uma vergonha muito grande porque eu estava sendo ridículo, por exemplo. Não, é porque a outra pessoa tinha uns problemas da vida dela e ela foi descontar em mim. A gente tira toda aquela carga negativa de um trauma e transforma ele em uma força ou pelo menos em um compreendimento diferente. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar técnicas para se reconectar mais com as emoções. Então é muito comum pessoas num apego evitativo se desconectarem das suas emoções, porque foi a forma que ela encontrou de lidar com aqueles problemas que formaram o apego. E a gente faz trabalho de atenção, que envolve meditação e também envolve auto-hipnose, para que a pessoa consiga perceber melhor as sensações do corpo dela, as emoções acontecendo. E claro, ainda utilizando a hipnose, a gente consegue praticar habilidades novas que a gente nunca aprendeu. Então, se a gente tem dificuldade de expressar um desconforto, a gente pode praticar expor aquele desconforto na nossa mente. Quando a gente pratica na nossa mente com a hipnose, a mente vai estar aprendendo a fazer aquilo. É como se você estivesse fazendo na vida real sem ter que arranjar alguém e ter um conflito com ela. E conforme a gente vai fazendo, na hora que você de fato tiver um conflito, você já está mais preparado, mais preparada para expressar o que você está sentindo. E é isso que vai fazer a gente criar as relações mais honestas, mais autênticas e com pessoas que vale a pena a gente ter o relacionamento. E é muito comum a gente ter resultados rápidos, tá? Porque quando a gente utiliza a hipnose para praticar aquelas experiências, é como se a gente estivesse fazendo ela. E a gente aprende muito mais rápido pela experiência, certo? Então tem a parte que a gente conversa sobre a teoria da coisa, a gente reflete bastante e aí a gente põe em prática. Quando você faz, você aprende muito mais rápido do que só conversar sobre. E esse que é o grande diferencial da hipnoterapia e que é positivo, né, para melhorar as nossas relações. E aí vai ter todos os impactos positivos de ter relação mais saudável, né? Sua vida fica mais saudável, você fica mais feliz, sua autoestima melhora, você sente mais energia para fazer as coisas, você cria um ambiente melhor para você, cria uma perspectiva, consegue correr atrás dos seus objetivos, enfim. A gente é um ser social e a gente precisa se relacionar bem. E se a forma que a gente se apega é uma forma nociva, todas as áreas da nossa vida vão acabar sendo impactadas, né?